Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre a unidade 3, que é a unidade que aborda ética e o código de ética do biomédico, né? Como é que a gente deve trabalhar de uma forma ética. O código de ética, ele serve, né, para reger as profissões não só do biomédico, né? Na verdade, qualquer profissão precisa seguir um código de ética. Qualquer profissão precisa seguir normas que vão fazer com que a gente seja o mais honesto, o mais dentro do que foi regido para nós quando assumimos esse compromisso, quando fizemos o juramento possível, né? Então, afinal de contas, o que é ética? A palavra ética ela vem do grego, né? Ela vem do grego e significa aquilo que rege ou aquilo que está dentro pertence a um bom costume, um costume superior ou um caráter, né? Princípios que são considerados universais, princípios e ações que a gente acredita que não vão mudar, independentemente do lugar onde a gente esteja, né? Então é por isso que os princípios éticos eles são universais, né? Dentro da biomedicina, né, já dizia um pesquisador chamado Aristóteles que nós somos o que nós fazemos repetidamente. Então, nossos hábitos, eles podem nos levar à excelência, mas eles também podem nos levar à ruína ou a lugar nenhum, né? Caso seja isso que nós façamos, né? Entender o nosso modo operante é muito importante para a nossa caminhada, para quem tem aspirações na vida, e não adianta a gente conhecer um cenário os negócios e não conhecer a nós mesmos, né? Então é muito importante que, além de conhecer a nós mesmos, a gente conheça quais são as normas que a gente deve seguir. Então, existe algum perfil comportamental para o biomédico? Na verdade, sim, né? Existe o comportamento básico ideal e aí cada um de nós, dentro das nossas personalidades, vamos abordar, vamos passar para a nossa profissão aquilo ajustado ao código de ética com a nossa vida, né? O código de ética do biomédico ele foi aprovado pelo CFBM em 1984, né? E é o regimento interno do artigo 54, 55 e 60, publicado em 31/7/84. Esse código de ética, né, dentro do primeiro capítulo, a gente vai ver os princípios gerais que regem a ética no biomédico. E aí ele diz que o biomédico ele deve se submeter às normas do artigo 2º dentro. Que tipo de normas, né? As infrações cometidas pelo biomédico vão ser processadas pelas comissões de ética, vão ser julgadas pelo Conselho Superior de Ética e pelo Conselho Regional de Biomedicina. Então, o que o biomédico tem que fazer de uma maneira geral para seguir o código de ética? Ele precisa respeitar as normas estabelecidas para o exercício da profissão, ele precisa guardar sigilo profissional, exercer a profissão com zelo e probidade, e aí a gente tem até um trechinho do nosso juramento, né? Zelar pela própria reputação, mesmo que isso esteja fora do seu exercício profissional. Então, assim, é muito importante que o biomédico, não só o biomédico, né? Na verdade, o código de ética, ele permeia todas as profissões, mas aqui a gente está falando especificamente do biomédico. Lembrar sempre que ele é um profissional que fez um juramento, né? Então, todas as atitudes dele devem estar ali ocultas, sabendo que ele precisa seguir determinadas normas, né? Respeitar a atividade dos seus colegas e de outros profissionais, e aí que a gente lembra, fulano não está sendo ético. O que quer dizer isso, fulano não está sendo ético? Será que ele está respeitando os outros profissionais? Será que ele não está deixando de entender que cada profissão tem a sua importância, que cada profissional tem a sua importância no mercado? Será que ele está sendo ético nesse sentido? E a gente vê, né, muita coisa para esse lado, né? E aí a gente entra no segundo capítulo, que é justamente o exercício da profissão, e aí a gente vem
uma segunda parte do juramento do biomédico, que é empregar seu zelo, diligência na execução dos seus mistérios, não divulgar resultados ou métodos de pesquisa. Gente, isso é extremamente grave, né? Pessoas que estão participando de pesquisas ainda, ensaios pré-clínicos, e o profissional começa a fazer divulgação disso, isso vai totalmente contra o código de ética, tá? E não adianta essas pessoas falarem, mas eu não sabia, meu Deus do céu, você tem uma profissão, você precisa conhecer o seu código de ética, né? Então, assim, para nós profissionais da área da saúde, principalmente, né, é muito importante que a gente tenha o paciente em primeiro lugar, aquela pessoa que está sendo cuidada, que precisa de um diagnóstico, que precisa da nossa atenção, que precisa que nós sejamos extremamente profissionais com ela e humanos também, né? Então o código de ética ele tem uma importância muito grande dentro desse contexto, porque ele, para algumas pessoas que precisam ainda lembrar, né, que tem que seguir esse código, ele é muito importante. Mas de uma maneira geral, eu acredito, e assim, a gente tem essa sorte, né, os profissionais da área da saúde, eles têm essa preocupação, né? Então é importante que vocês leiam, que vocês conheçam o código de ética, né? Existe ainda o capítulo 3º que fala sobre divulgação e propaganda, e vocês já viram um pouquinho disso até no exercício que a gente vai fazer, né, da AP1, que é justamente sobre anúncios, sobre palestras sem autorização do conselho, ou autopromoção, autopropaganda, né, com honorários. A gente precisa respeitar algumas normas, não foi à toa que essas normas foram estabelecidas, né, então é muito importante que o profissional tome cuidado com o lucro a qualquer custo, né? E não precisa ser dessa forma. Placas, fixação de propagandas com títulos da profissão, títulos que são seus, né? A gente vê muita coisa esquisita acontecendo. Por exemplo, não se pode usar rádio, televisão, publicações em revistas para fazer promoção profissional própria do biomédico, anunciar serviços, modalidades, pagamentos, comercializações. Isso também não é permitido dentro do código de ética. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida se aquilo ali, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo? Deem uma olhada no código de ética, porque ele com certeza vai mostrar para vocês tudo o que vocês podem e o que vocês não podem fazer, né? O que vocês devem e o que vocês não devem fazer, né? O código de ética também fala sobre a relação com os colegas, né? Mesmo que você não concorde com o que o seu colega falou, você não pode criticá-lo em público por razões de ordem profissional, né? Na verdade, é uma questão mais pessoal, a gente não deveria criticar ninguém em público, mas aceitar algum tipo de remuneração inferior àquela remuneração que foi reivindicada por um colega, sem o seu prévio conhecimento ou autorização do CRBM, angariar clientela para propaganda não permitida, né? Oferecer denúncias sem os elementos comprobatórios, isso também é uma acusação grave e não é permitido. Então, assim, existem muitos aspectos que o Código de Ética vai cobrir, né? E ele, inclusive, diz o que o biomédico deve fazer em diversas situações: cumprir suas obrigações, compromissos mediante os contratos ou outros instrumentos visados e aceitos pelo CRBM, propiciar informações a respeito do exercício profissional com fidelidade. Tudo isso vai passar a caber a nós uma vez que nós nos tornamos biomédicos. E o Código de Ética, ele também prevê algumas infrações, né? Se esse profissional não seguir corretamente todas as normas, ele pode sofrer algumas infrações, dentre elas repreensão, multas, suspensão do exercício profissional por até 3 anos sem nenhum tipo de aviso reservado. Então é importante que esse profissional saiba que ele pode ser penalizado uma vez que ele não cumprir o Código de Ética, né? Chegando até o cancelamento do seu registro profissional, tá? Além disso, né, existem algumas disposições finais no Código de Ética em que ele diz que o biomédico não pode exercer outra profissão, que ele pode ser condenado a uma sentença criminal, caso ele possua, né, cometa algum tipo de crime no exercício da sua profissão. E
dentro de tudo isso, o mais importante é o conhecimento. Gente, é muito importante que o profissional conheça as normas, conheça o código de ética para ele saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve fazer dentro da profissão dele, tá bom? Esse vídeo é para ser rapidinho mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam entender um pouco melhor a unidade 3. Nós vamos nos falando, qualquer dúvida, só falar, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.